O lado humano da salvação. Nós estamos falando, na aula passada falamos sobre a convenção, o arrependimento, e hoje o lado humano da convenção vamos falar sobre a fé. A fé é um correlativo consequente ao arrependimento. O arrependimento é dizer não ao pecado, enquanto que a fé na salvação é dizer sim a Deus. Enquanto o arrependimento dá ênfase aos pecados, a fé fixa os olhos em Cristo. A fé é um relacionamento vivo com Cristo, baseado no amor, confiança e consagração da vida e da vontade a Ele. É isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículos 19 ao 20. A fé não é uma simples confissão, mas uma dedicação, uma entrega evidenciada pelas obras da fé na vida da pessoa. É isso que Tiago diz, Tiago capítulo 2, versículo 18. Ele diz que a fé sem obra é morta. A fé salvadora é mais do que um assentimento mental ou reação. É um relacionamento vivo entre duas pessoas, Deus e o homem. É um dom de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai mostrar sobre esta fé. Vamos falar um pouco também sobre a justificação. A salvação do lado humano. Hoje nós vamos falar sobre a fé e a justificação. É um ato pelo qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa que ele se chega através da pessoa de Cristo Jesus. Esta justificação envolve dois atos: o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Justificação não é aquilo que o homem ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e faz na vida do crente. É isso que diz em Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 26. Então não é nós que somos justificados, é Cristo que nos justificou. O nosso pecado ficou sobre Cristo e ele nos justifica de toda injustiça. A justificação tem um lugar fora de nós, junto ao trono de Deus, onde ele nos declara justo através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A partir do momento que nós confessamos ele, nós somos justificados por esse Senhor. A justificação inclui também a libertação do crente em relação à ira divina e também sua aceitação como justo aos olhos de Deus. Ao justificar o pecador, Deus coloca na posição de um justo e como se ele nunca tivesse pecado. É isso que a Bíblia diz para nós claramente, que a partir do momento que Jesus Cristo estava ali na cruz do Calvário, o pecado de toda a raça humana foi sobre ele. E aquele que confessa Jesus de criatura passa a ser filho de Deus verdadeiramente. E através de Cristo Jesus, nossos pecados verdadeiramente é justificado. E nós temos uma página branca quando nós confessamos Jesus para fazer uma nova história, porque Jesus apaga os nossos pecados. Então vamos falar aqui agora sobre a regeneração. Nós falamos aqui sobre a fé, falamos aqui da justificação e vamos falar da regeneração. É a obra sobrenatural e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador que aceita, ou melhor, confessa Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Através desse milagre, o pecador é ressuscitado da morte e do pecado para uma vida na justiça de Cristo. A regeneração, esta nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente mediante o poder do Espírito Santo. A regeneração é espiritual do pecador, é necessária, significa um novo nascimento, transformando o homem a partir do seu interior. É isso que diz em João capítulo 3, versículo 3. Para alcançar este milagre da parte de Deus, o pecador precisa fazer apenas duas coisas: ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus.
Essas são as duas coisas para uma regeneração. Para alcançar esse milagre verdadeiramente, a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus. Porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a pessoa confessa Jesus Cristo, crê nessa palavra e aí vai ter uma regeneração. Isso é gradativamente, essa regeneração. Muitas vezes tem pessoas que vai passando por um processo, por essa regeneração. Nem todos são iguais, tá? A regeneração, o novo nascimento, é a porta de entrada ao reino de Deus. Quantas pessoas não têm essa regeneração? Continua sendo criatura e não filho de Deus verdadeiramente. Sobre a salvação do lado humano, vamos falar agora sobre a adoção. A palavra adoção significa literalmente colocar como filho. O crente, depois de tornar-se filho de Deus através do novo nascimento, é imediatamente promovido a uma posição de maturidade. É isso que diz as Escrituras. Maturidade sendo estabelecida como filho adulto mediante este reconhecimento de adoção. Na regeneração recebemos uma nova vida, na justificação uma nova situação e na adoção uma nova posição. A adoção tem lugar no momento em que nascemos na família de Deus. Ela é simultânea como regeneração, a justificação. É isso que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, Efésios capítulo 1, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 15 e o versículo 17 vai falar sobre a adoção. Agora vamos falar da salvação do lado humano, agora vamos falar da santificação. A obra da graça pelo qual o crente é separado do ego e da pecaminosidade interior é pela concessão do Espírito Santo separado para a santidade e o serviço de Deus. Quando falamos da santificação, a santificação é como experiência presente, fala do nosso crescimento em Cristo, da maturidade da vida cristã e do progresso espiritual, capaz de conduzir o crente a alcançar a estatura de varão perfeita. A santificação tem como finalidade primordial acudir à necessidade mais profunda da criatura humana, identificando-a com Cristo. A santificação significa uma separação do mal, uma separação para Deus, um revestimento de plenitude de Cristo. Todo aquele que confessou Jesus, ele passa por um processo. E este processo muitas vezes é doloroso. O processo da santificação é diferente da salvação no momento que você confessa Jesus. É um processo gradativamente. Muitas pessoas não entendem esse processo da santificação. Mas nós vamos falar mais na próxima aula sobre este lado da santificação.